Começa agora o programa Assembleia Popular de hoje, programa de número 480. As regras desse programa estão na Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje teremos 11 participantes na tribuna, cada um terá direito a 5 minutos e 27. Você pode participar com a gente da gravação do programa Assembleia Popular toda quarta-feira. Você pode se inscrever das 11h15 às 11h45 da manhã. A gravação começa às 12 horas no Auditório Franco Montoro, aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. Começando o Assembleia Popular de hoje, o primeiro participante é o senhor João Cristófano, que eu convido a ocupar a tribuna. Isso daí, João Crisóstomo de Araújo. Senhores e senhoras, bom dia. Nós tivemos na reunião passada, começamos com a história do Brasil, a política de São Paulo do Brasil desses 65 anos. A renúncia de Jânio Quadros, os militares em Brasília não aceitaram a posse do João Goulart. Naquelas alturas, houve um consenso e o Tancredo entrou como primeiro-ministro. A situação continuou, não estava indo muito bem, não estava havendo um consenso, então houve um plebiscito para que houvesse, naquele plebiscito, para que prevalecesse o presidencialismo. E foi aprovado. Em Brasília, como foi aprovado, aí o Leonel Brizola começou a fazer bagunça em todo o Brasil, fazer agitação. Inclusive, ele teve Natal e fez uma agitação lá, o Exército pôs ele para correr. Aí ele veio para Minas, na semana seguinte, fez um baderneiro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, terrível. Aí o governo Magalhães Pinto falou, vou depor o presidente da República. E o governo de Magalhães Pinto, ele colocou as tropas na rua para ir a Brasília, que era para depor o João Goulart. Os militares, tomando conhecimento daquela situação, cassaram o mandato do João Goulart e o João Goulart foi se refugiar, pediu asilo político no Uruguai. Mas aí começou aquele movimento popular, chegou muita agitação, e aqui em São Paulo houve uma passeata, um movimento popular aliado à Igreja Católica, pedindo segurança, o povo muito preocupado com a fúria esquerdista da União Soviética e da China. O povo estava assustado, porque o próprio presidente da República, João Goulart, estava dando apoio àquela situação. Aí, com a queda do João Goulart e o movimento aqui de São Paulo, que eu mesmo passei, eu estava trabalhando na UPI, em 64, e houve um movimento muito grande, o pessoal veio do interior, era padre, era freira, era o povo com faixa, queremos a democracia, queremos a democracia. E eu chegando na UPI, o chefe passava era um noticiário internacional, ele perguntou para mim, e a rua, como é que está? Você acha que tem muita gente? Eu calculo mais de 1 milhão de pessoas na rua. Aí ele colocou no noticiário, isso em 64, antes do golpe militar, mais de 500 mil pessoas marcham aqui em São Paulo pela democracia. E com aquela situação toda, aí o Exército tomou conta do governo. Aí o Brasil foi governado algumas semanas pelas 3 Forças Armadas, os 3 ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí, em seguida, formaram uma reunião lá e nomearam o presidente Castelo Branco para presidente da República. Depois do presidente Castelo Branco, veio Costa e Silva, depois Costa e Silva veio o Ernesto Geisel, veio o Garrastazu Zubedes. Aí o povo comeu angu mesmo. Foi uma situação muito difícil, eles pegaram o governo, que o certo de cada nação, a finalidade das Forças Armadas de cada país, principalmente aqui no nosso Brasil, não é o militar governar o país, é o militar, ele tem a função
de garantir a soberania do país externa e externa. Se bagunçou, como ficou bagunçado, o Brasil, o povo brasileiro só toleraram essa bagunça todos esses anos que vem aí, esse anarquismo político lascado, roubalheira de todo que é jeito, porque o militar, ficaram 20 anos no governo, tiraram o salário do povo, só aumentava o custo de vida. Ele não tinha psicologia para ver se... Meu Deus, como é que você vai manter uma nação com o povo morrendo de fome? Durante 20 anos não tiver um centavo de aumento. Eles 30 segundos para concluir. Eles anunciavam, vocês aí do exterior, vê como está a indústria do Brasil, que tem mão de obra barata. Com isso, quase mataram a nação de fome. O que aconteceu? Quando eles soltaram o governo, aí a anarquia tomou conta. A anarquia total, a roubalheira total, tudo que não prestava tomou conta do Brasil. Graças a Deus agora está saindo. E vamos ajudar o governo federal a tirar isso dessa baderna que estava aí. Muito obrigado. Quero agradecer o seu João Cristófano, que ocupou a tribuna. E agora eu chamo o próximo participante desse Assembleia Popular de hoje, o senhor Edivaldo Carlos da Silva. Seja bem-vindo à tribuna. Boa tarde, a presidência da mesa. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, Brasil. Mais uma vez eu estou aqui falando da minha denúncia, porque eu fui acusado pela Rede Record de ser ladrão, de eu assaltar as pessoas. Eu não sou ladrão, eu sou bem formado, bem diplomado, eu tenho um total de 29 diplomas e certificado, 29. Eu não estou aqui para brincar, não. A minha denúncia não é a denúncia vazia, não. Não faço denúncia de graça, eu faço denúncia com documento, com prova. Está aqui, ó. Quem quiser a cópia dos meus documentos, eu dou. Tá? Eu não empresto, não. Eu posso emprestar meus documentos, meus diplomas para a Rede Record. Para o canalha, o vagabundo, o jornalista Reinaldo Gontino, que falou que eu sou ladrão, que eu assalto as pessoas. Eu não sou ladrão. Você tem que me respeitar. Você é um crápula. Um biltre. Eu falo aqui com prova, com documento, da Polícia Civil, está aqui, ó. E um advogadozinho meia boca, sem futuro, escreveu um monte de besteira aqui, ó, dizendo que é uma reportagem antiga, velha, não tem participante, não sabe quem foi que fez a denúncia, quem me acusou. Ninguém sabe de nada. É Rede Record, é quadrilha de bandido, de assassino, de carniceiro. É esquadrão da morte, da corrupção, esquadrão da morte, da calúnia, de injúria e difamação. Como que eu posso ser acusado sem prova? A Rede Record, vocês têm que tomar vergonha e me indenizar. Eu estou aqui exatamente para receber a minha indenização. Enquanto eu não receber a minha indenização, eu não vou parar. Eu não vou parar, entendeu? Eu não tenho medo. Eu já chamei o senhor Reinaldo Gontino para vir falar comigo aqui. Por que você não veio falar comigo? Porque você se esconde atrás de 4 paredes e de um microfone para acusar a gente. Quando a gente acusa, você tem que provar. Você não me provou. Eu fui na delegacia 9 vezes na delegacia civil e 8 vezes no Ministério Público Federal. É um total de 17 vezes que eu fui investigado. Agora, você foi investigado alguma vez para você me acusar? Reinaldo Gontino, quantas vezes você foi na delegacia? Você não foi nenhuma. Eu fui 17 vezes pela sua boca maldita, porque você me acusou de ladrão, de assaltar as pessoas. Eu quero que você prove. Eu quero uma prova, tá? Eu estou aqui esperando a você para vir se encontrar comigo, se você tem coragem. Você fala que você é homem, você não é homem. Reinaldo Gontino, da Rede Record. Você é um canalha, biltre, degradado, energúmeno, sacripanta. Você tem que me respeitar. Eu quero receber a minha indenização. Enquanto eu não receber a minha indenização, eu não vou parar de falar mal da Rede Record. Eu peço ao Brasil para não assistir a Rede Record. Rede Record é uma quadrilha de enganadores, de mentirosos, de caluniadores,
Vocês têm que ter vergonha na cara e falar a verdade. E quando vocês acusam uma pessoa, vocês têm que ter prova. Porque a prova está no ombro de quem acusa. Eu não estou acusando ninguém. Eu fui acusado de ser assaltante no Brasil todo. É uma vergonha que eu passo, eu e a minha família. Cadê a prova? Eu fui na delegacia e no Ministério Federal 17 vezes. E o senhor Reinaldo Gontino fica lá atrás de 4 paredes do microfone só acusando as pessoas. Isso aí é uma pouca vergonha, é um desrespeito com as pessoas. Eu não sou adolescente, eu não nasci hoje. Eu já completei 72 anos honestos de trabalho, de estudo, de responsabilidade. E o Reinaldo Gontino, você é um biltre, canalha, sacripanta, charro, onagro, degradado. Eu quero que você venha falar comigo, eu estou esperando você em qualquer lugar da 30 segundos para concluir. Eu agradeço, principalmente ao deputado Enio Tato. Muito obrigado, Enio Tato. Eu agradeço a presença de todos aqui. Vou continuar com a minha luta. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Edivaldo Carlos da Silva. Agora eu convido à tribuna do Assembleia Popular o senhor João Sebastião Ferreira, que a partir de agora ocupa a tribuna. Seja bem-vindo. O meu comportamento incomoda muita pessoa. Mas quero lhe oferecer a minha sinceridade, jornalista, que preside essa mesa. Você não deve ser parceiro de canalhas, de safadas. Porque quando eu cheguei, já tinha mais pessoas na minha presença. Mas, quarta-feira, alguém, incontidamente, latiu dessa tribuna até sobre a minha camisa, que era amarela. Ele disse que eu falo por último. Eu falo por último, que eu tive a desgraça de não poder estudar. Então, eu soletro o discurso dos companheiros, como teve um companheiro aqui que fez um discurso sobre os Estados Unidos e a Venezuela, quarta-feira. Ele foi feliz. Mas sobre essa pessoa que tem raiva de mim, porque eu, presidente, oferecia homenagem à Bruna, porque ela é humana comigo. Mas a respeito humano que eu tenho pelas pessoas, eu lhe faço essa advertência. Não seja parceiro de canalhas. E eu peço que o senhor modere o tom, por gentileza. Porque eu cheguei aqui, você está sendo parceiro. Não é você que vai fazer o demelho. Se eu enfrentei os militares, enfrento qualquer um. Não posso me curvar diante de uma manobra para favorecer quem não respeita o meu passado, que é digno. Um passado honrado, de 84 anos de luta. Só os canalhas é que não me respeitam. Sou homenageado. Está aí o pastor Lucas, que foi em 2 homenagens minhas. Meus filhos todos formados. Então, alguém que diz que é educador, dizer que eu não respeito deficiente. E eu respeito deficiente. Eu não posso respeitar quem esconde atrás de uma cruz para crucificar um homem igual ao Agostinho, que julgaram eu contra o Agostinho. Isso eu não respeito mesmo. Quem diz que é educador, deve de respeitar. Nós que temos um passado de luta, para que o país não caísse na desgraça que está. Tendo educador totalmente desinformado. Professor ganhando menos do que pedreiro, sem desfazer os pedreiros. A juventude despreparada tem que roubar e assassinar, coisa que no passado não ocorria isso. Então, meu prezado jornalista, a forma com que você vem dirigir isso aí é muito elegante, mas lhe ofereço,
e peço vênia que receba a minha homenagem, de aceitar o meu protesto. Eu não sei ser traidor. Quem está comigo não é traído, que eu não sei fazer careta. Fazer careta é rir sem vontade. Está aí o José Marcos, eu devo obrigação para ele. Hoje ele é meu inimigo, porque eu sou sincero. Mas admiro o discurso dele, que tem qualidade. Peço perdão aos presentes e ao público. Tantos inimigos nós temos do povo. E é graças a um deputado chamado Hélio Tato que o povo tem condições de falar aqui. Se não fosse Hélio Tato, não existia este programa. O homem tem que ser destemido e sincero. Onde já se viu uma pessoa que diz que é educadora se irritar, até com a camisa. Se irritar, porque elogiei uma coordenadora, só porque ela é jovem, é bonita. Ninguém 30 segundos para concluir, por gentileza. Ninguém tem culpa dela já ser uma carcaça velha. Portanto, querido jornalista, lhe ofereço essa gentileza. Aceite o protesto desta pilantragem que você fez comigo hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao senhor João Sebastião e eu quero convidar agora a senhora Aparecida Santana para participar do Assembleia Popular. Seja bem-vinda à tribuna do Assembleia Popular. Boa tarde, bom dia ou boa noite. O meu tema de hoje vai ser o cinismo, que está no ápice. O dinheiro é bom, todos gostam e todos nós precisamos, mas não é tudo. Para alguns, o dinheiro, o bem-estar, a ostentação, a posse de bens alheios estão acima da moral e dos bons costumes, da honestidade e fazendo com que as pessoas se sintam constrangidas e se sobreimpondo sobre aquelas pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sobre o direito do outro, negando o direito à verdade a outras pessoas. Coisas de perfis lombrosianos querendo dar moral... Um momentinho, por gentileza. Peço silêncio à plateia. Pode prosseguir. Pessoas lombrosianas querendo dar moral a pessoas honestas, eribadas e educadas, das quais não se necessita de tal ato. E a verdade dando moral para essas pessoas, com que isto é vergonhoso. Achar que o outro adentra em um estabelecimento público, como um banco, um hospital, coisas assim como aqui na Assembleia Legislativa, achando que a pessoa está adentrando atrás de alguma coisa. Não sei o quê. Fantasma, talvez. Porque é o que a gente se encontra, é só fantasma. Tipo, em banco, quando a gente vai pedir um favor, acha que a gente está pedindo uma esmola diretamente para aquela pessoa. São pessoas que não são aptas, não têm condições de trabalhar em serviços públicos, onde se desconta problemas pessoais, problemas de caseiro, em pessoas que adentram para fazer pedidos necessários, como aconteceu isso em um banco. A pessoa pediu um serviço e a pessoa escreveu o quê na tela? Essa pessoa não está compatível o perfil para tal serviço. Como que esse sujeito tem a moral de falar que a pessoa tem ou não perfil? E que moral, qual é o perfil que ele tem para dar uma resposta dessa? Vem aqui e fala, qual é o perfil, seu idiota? Serviço que a pessoa solicita e não é cedido, achando que a pessoa está com libertinagem, sabe, pedindo para o cara que a pessoa tenha algum contato. São pessoas que só pensam em orgia, coisas assim do tipo. É vergonhoso. Nós estamos vivendo numa era infernal, nós estamos no inferno, onde a gente se depara com fantasmas
à torto e à direito. A gente olha para o lado direito, vê fantasma, olha para o esquerdo, vê fantasma. São pessoas que não têm um pingo de vergonha na cara, não tem limite e vem aqui e ainda dá moral nas pessoas. A gente adentra para fazer uma solicitação e acha que a pessoa está indo atrás. Ah, fala sério, tenha vergonha na sua cara, pelo amor. Que é isso? Os cartões de banco, então, tá uma vergonha. Cartão clonado, cartão casado, sabe? Cartão com ponto energizado, cartão bloqueia, cartão desbloqueia, sem a gente estar sabendo de nada. E aí, eu vou terminar assim. São coisas órgicas, onde a pessoa não sabe se definir no que é certo e no que é errado. Que desconta o problema particular naquela pessoa, principalmente no quesito raça, e que sabe que a família, não sabe que a família é a base de tudo para poder lidar com o mundo. O princípio é a educação, o limite. O limite daquele termina onde começa o do outro. 30 segundos, por gentileza. Tal. Isso tudo se deve à genealogia da moral e dos bons costumes, à farra dos bilionários, à obsessão por milhões. Muito obrigado. Quero agradecer a dona Aparecida. Esse é o programa Assembleia Popular. Você pode participar com a gente da gravação. Gravamos todas as quartas-feiras, das 11h15 às 11h45, é o período para inscrição. O programa começa sempre ao meio-dia e você pode participar aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Franco Montoro, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. Agora eu chamo o seu José Marques da Silva para participar aqui do Assembleia Popular. Seja bem-vindo à tribuna, seu José. Obrigado, jornalista Guga. Obrigado pela menina, que eu não sei o nome, mas agradeço, da equipe técnica. E a você que nos assiste, seja de manhã, à tarde ou à noite. Eu venho trazer um assunto hoje que é muito pertinente, porque nós estamos na época do Carnaval. E São Paulo, assim como as grandes cidades, ela possui bairros que são bairros mistos. Ele tanto é residencial quanto é comercial. Então, por exemplo, eu moro num bairro assim, eu moro aqui na Liberdade. E lá, assim como em todos os bairros mistos, você tem pessoas que moram com as suas famílias, e você tem os comerciantes do bairro também. E aí, se você não tiver o mínimo de organização, e São Paulo não está tendo essa organização, porque eu venho de uma cidade que é terrivelmente pior do que São Paulo nesse sentido, que é a Baixada Santista, porque tem cidades que passam quase o ano inteiro semi-vazias. E aí, na época da temporada, vem aquela enxurrada. E aí as prefeituras têm que se virar, né? Tem que se virar. E há um conflito nesses bairros mistos. Por exemplo, vou transformar esse detalhe que eu estou falando, em uma reivindicação, porque eu já fiz oficialmente. Por exemplo, eu tenho um problema na audição, o famoso zumbido, né? E tomo remédio para controlar, e nem sempre esse remédio funciona. E no prédio onde eu moro, tem pessoas muito mais doentes, pessoas idosas, mais enfermas do que eu. E existe o sistema das lojas comerciais e de alguns restaurantes que usam aqueles exaustores no teto. Então, você como cliente, por exemplo, você é de uma outra cidade e vem num dos festivais da Liberdade, do bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Saiba de uma coisa, você não vai ser atingido. A única coisa que pode lhe atingir são os preços e também os ladrões de celulares, que você precisa ter muita atenção. E quando a polícia não está por ali, eles fazem a festa mesmo. Porque a prefeitura está pouco ligando para isso. Porque convém mais a uma prefeitura a vendagem de uma quantidade enorme de celulares do que a prefeitura preservar a vida dos seus moradores. É mais importante o comércio do que a vida dos moradores. Então, existem normas,
Existe o plano diretor de cada cidade, onde se estabelecem as normas para bairros mistos. O bairro pode ser industrial e residencial, como antigamente era. Os ingleses vinham, abriam suas fábricas e faziam as vilinhas, né? Mas eles ajudavam nessa organização. Isso também era uma forma deles manterem o funcionário ali no cabresto. Ah, você entrou na empresa, você tem uma casa para você morar. A ferrovia era assim. Só que você ficava de plantão 24 horas por dia e não recebia por isso. Aí que está o detalhe. Então, aqui dessa tribuna, junto aqui a famosa e chamada falsamente como a Casa do Povo, que aqui não é a Casa do Povo. Aqui é a casa dos conchavos, aqui é a casa das negociações, aqui é a casa onde, e eu digo aqui como os parlamentos da República, aqui elas são as casas onde o homem entra honesto e sai ladrão. 30 segundos para concluir. E nós estamos sendo cheios de exemplos. E também outro detalhe, é a casa onde os funcionários aqui são massacrados também. Porque se não fizerem o que os doutores querem, eles são eliminados, são demitidos, são afastados, e a gente sabe muito bem disto. E por isso, mais uma vez, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a atenção do jornalista Guga e da menina do setor técnico aqui. Bianca, né? Bianca, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado, seu José, pela participação. Agora eu chamo José Lenilson Queiroz para participar. Seja bem-vindo à tribuna. Muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras do programa Assembleia Popular. Eu venho hoje aqui, mais uma vez, né, falar um pouco da questão da grande preocupação do governo americano com a questão humanitária. A questão humanitária para eles é algo muito importante, né? Principalmente quando eles olham assim para a Venezuela, para as pessoas descamisadas, né, sem comida. Eles ficam muito sentidos com isso. Não é para o petróleo, gente. O petróleo da Venezuela não tem nada a ver com a questão humanitária. Lá é questão humanitária mesmo, aquele povo caindo, né, de fome, sem nada, né? Então, o governo americano é isso, ele se preocupa com o bem-estar do cidadão, né? Ele se preocupa... O que, Max? Estão construindo um muro aonde? Para matar quem? De fome? Ah, para gastar menos bala, para matar quem? O povo que tenta entrar... Não, isso é balela. Os americanos estão preocupados com a questão humanitária. Esse papo aí de construir muro na fronteira lá do México, isso aí não é relevante, né? Primeiro que o México, coitado do petróleo do México, está em baixa. A produção do petróleo no México está indo ao ralo. Talvez os humanos do México sejam menos humanos do que da Venezuela, gente. Porque... uma coisa é ser humano, outra coisa é ser humano sem dinheiro, né? Então, a questão humanitária para atender o povo do México ali está sendo bem organizada. Já estão lá com um projeto de fazer uns muros, terem uns soldados bem armados. Se pintar pobre aqui, a gente mata. É claro que isso já acontece há muito tempo, né? Aliás, quero ver outro país com capacidade para destruir países, e sempre invocando a questão humanitária. Antes, os americanos se preocupavam com a questão humanitária lá do Iraque. Nossa, Iraque, Saddam Hussein, não era para o petróleo também, viu, gente? Petróleo do Iraque não interessava, não. Era a questão humanitária, do jeito que o Saddam tratava o povo no Iraque. Na Líbia também, tinha o Gaddafi, mas é questão humanitária também. Lá o Gaddafi também descia o porrete no povo, não era questão do petróleo, entendeu? Eu estou falando isso porque o povo fica insistindo que o Trump só está preocupado com a Venezuela em razão do petróleo, não é? Não é, é questão humanitária, né? Eu acho que assim, eles têm a capacidade de destruir as democracias. Aliás, o que não for democrático, eles destroem.
Essa é a democracia americana, né? É uma democracia assim deles, né? Então, infelizmente, é isso. E, vergonhosamente, vemos aí um governo nacional preocupado mais em atender às demandas americanas. Enquanto isso, está dizendo aí para você que é aposentado que vai ser melhor para você. Você vai trabalhar um pouco mais, mas vai ser melhor para todos. Porque agora eles vão cobrar igual a todos. Olha, que governo bom. O problema é que o rico tem casa de aluguel, tem imóveis, né? E o Zezinho da Silva, que trabalhou a vida toda lá, que está doente, não... mas vai ser melhor, porque ao invés se ele pegar um auxílio-doença, não vai pegar um salário de R$1.000, vai ser melhor, vai pegar 400. E assim vai ser melhor. Mas vamos discutir a Venezuela, porque as questões nacionais aqui não importam. Não importa. Porque o povo 30 brasileiro segundos. é lutador, é guerreiro, né? Vamos preocupar com a questão Venezuela, a ajuda humanitária, principalmente dos Estados Unidos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E principalmente ao nosso país, que aos poucos está entrando numa roubada, sem pensar nas consequências, porque quem vai para o campo de batalha vai ser o pobre. Agradeço a participação do seu José Queiroz e agora eu convido para participar do Assembleia Popular de hoje o senhor Manuel da Cruz. Seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando, já está me dando, já deu para os demais colegas que falaram antes de mim e para os vindouros. Também eu quero parabenizar o nosso apresentador Google e a nossa assistente Bianca, que Deus, em nome deles e dela, que todos os demais apresentadores de programa de televisão do nosso Brasil se sinta representado, em nome dos nossos deputados, inclusive os que são a favor desse programa, que todos os demais deputados do Brasil sejam cumprimentados. Quero também dar continuidade falando exatamente sobre a nossa comunidade. Quero dizer que é o seguinte, eu vi uma entrevista do secretário de Transporte, se eu não me engano o nome dele é Alexandre, e vi também uma entrevista também do representante do hospital de Mandaqui, Zona Norte, onde eu moro, aonde ambos exatamente comentaram sobre problema. Eu quero dizer que problema é o seguinte, o sábio, aonde eles existem, não existe problema. Os inteligentes, como são secundários, aonde eles existem, existe problema, mas eles resolvem. E aonde existem os demais, que nem é sábio, muito menos inteligente, não só surge problema, como se arrastam eternamente pela incompetência aos extremos de cada um deles. Por isso, senhor secretário de Transporte, não é expulsando os vendedores de dentro de trem que as pessoas vão se dar bem, ter paz e felicidade. E sim pôr no trem e metrô. Eu peguei o metrô no Barra Funda e já saiu alotado. Fui até Tatuapé. Eu, sinceramente, meu coração ficou cortado várias vezes. Várias vezes. As estações, tudo lotada. O metrô parava, abria as portas, fechava, não entrava ninguém que não cabia. Já saiu do ponto final lotado. Seu imbecil! Eu quero dizer, o que está faltando é trem, metrô, não é expulsar os vendedores. E é só fazer com que os deputados daqui aprovem o projeto da minha autoria, que tem como objetivo os deputados, ou melhor, os trem metrô nas capitais, agora em São Paulo, demorem no máximo 40 segundos de um para outro. Isso sim, nós vamos andar nos metrô e trem com tranquilidade, e não com a eternidade de um para outro. E, acima de tudo, ainda fico fazendo média com nós, abrindo as portas e fechando, abrindo e fechando, como alguém está impedindo. Não é impedindo, é enrolando para o metrô não sair da estação. E o senhor representante do Hospital de Mandaqui,
as mesmas normas. Quero dizer que eu tenho um projeto que é só o senhor vir aqui cobrar do deputado estadual, que, por mais minucioso que seja, por mais minucioso que seja um exame, não demorar mais do que 15 dias. E esses mais simples sejam, no máximo, 15 minutos. É só trazer aqui, fazer os deputados aprovar os 2 projetos, que nós não... Aí sim os passageiros de transporte vão ter paz. E aí sim os clientes e os doentes nos hospitais vão ser atendidos individualmente e dignamente, como eles não só merecem, como precisam. E outra, agora eu vou falar a nível federal como suplente deputado federal. Que o deputado aprove, ex-vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que aprove as propostas que eu estou enviando para a reforma da Previdência, que nenhum aposentado no nosso país receba menos do que 10% de quem recebe mais. E nenhum funcionário, nenhum ajudante de transporte, nenhum servente pedreiro receba menos de 10% de quem ganha mais. Eu falei de quem ganha, de quem recebe. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o salário deles é de 39, só que recebe mais de 200. Então, um servente pedreiro tem que ganhar 20 mil reais por mês, que corresponde exatamente 10% do máximo. Tempo que Deus esgotado. abençoe a tudo e a todos, pastor Manuel Cruz. Obrigado ao senhor Manuel Cruz. Agora eu chamo o senhor José da Guia Pereira para participar do programa Assembleia Popular. Seja bem-vindo à tribuna. Boa tarde a todos, todas. Eu quero começar aqui com um momento difícil, né? Estamos passando momentos de incertezas e um futuro duvidoso, onde estão tirando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não é de agora, já há algum tempo. Esses direitos que foram conquistados com muita luta pela sociedade brasileira e também os direitos na Constituição de 88 muda a cada momento, não para beneficiar os pobres, mas sim os ricos, uma classe dominante, né? Uma classe que aumenta, assim, cada vez mais, limita os direitos dessa parte da população. Aumentando também, claro, a pobreza e sem a devida distribuição de renda. O número de desempregados cresce a cada dia, aumentando assim o mercado informal. E ambulantes, como o companheiro ali falou, ambulantes no país, né? Os jovens também sem esperança e os idosos, sem nenhuma esperança de trabalho e considerando também, claro, essa idade, né? A gente vê que realmente fica cada vez mais longe a questão de trabalhar no mercado formal, tanto os jovens quanto o idoso nessa época. Eu vou chegar lá. E aí, considerando tudo isso, eu busquei, há muito tempo eu estou desempregado do formal e estou na informalidade como ambulante, né? E, atualmente eu estava trabalhando com café da manhã na cidade de São Caetano, que faz parte da metrópole do estado de São Paulo, até há pouco tempo. Por quê? Chegou no dia 20 agora, quarta-feira passada, a reportagem da... Eu trabalho num terminal de ônibus e trem na cidade de São Caetano, trabalhava. A Rede Globo chegou lá com uma reportagem onde dizia que está fazendo a reportagem nos terminais, a questão de como circulavam as pessoas, a facilidade das pessoas se locomover, né? Como estava
sendo feito a questão da limpeza e tal. Ele veio na minha banca, o jornalista, e perguntou para mim, olha, como que você vê a questão da zeladoria aqui? Eu falei, ó, está complicado, porque, veja bem, aquele túnel ali, os vidros estão caindo. A questão de um visual melhor aqui nessa área, no terminal e na rodoviária, não existe. E aí ele foi filmando, até que realmente, mas aquilo estava claro, estava visível, né? E eu já estava, né, nesse trabalho informal, como ambulante, há 1 ano e meio. O que aconteceu? No dia 20, essa quarta-feira que eu falei, da semana passada, eu entro 3:10 da manhã lá, entrava, para trabalhar lá. Aí, de repente, quando foi no dia 21, pela manhã, 2 viaturas da fiscalização de São Caetano, com uma quantidade enorme de homens, veio me tirar. Só eu. Só a minha banca. Por isso, assim, né, eu só falei a verdade 3 coisas. Concluir. E no caso, tiraram esse meu trabalho, por conta que eu falei para a questão da parte elétrica, que estava feia, a questão da limpeza e tudo. Então, assim, não falei nada demais, falei a verdade. Por isso, eu fui expulso do meu trabalho e aqui estou hoje, aqui nessa tribuna, para realmente colocar que, como o senhor falou, não dá para tirar trabalhadores honestos do seu trabalho, é o seu ganha-pão, é onde ele paga as suas dívidas, onde chega as contas. Então, acho isso um absurdo. Estou passando essa mensagem. Obrigado a todos e a todas. Quero agradecer a presença do senhor José da Guia aqui no programa Assembleia Popular. Eu chamo agora o senhor Lorivaldo Delfino para participar do nosso programa. Seja bem-vindo à tribuna do Assembleia Popular. O senhor tem 5 minutos e 27 segundos. Pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde ao apresentador, boa tarde aí a quem está filmando esse plenário. Meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da rede. Eu me intitulo o mais idiota da rede justamente por fazer um trabalho social de ativismo social. E assim como você, cidadão, sou apenas um cidadão comum. Eu quero aqui já colocar em pauta o seguinte: existem vereadores, existem deputados, existem parlamentares que são eleitos para nos representar. Eu coloco ênfase em 3. Um que foi deputado federal, José Aníbal, um cancro, uma ameba, um lixo. Juliana Cardoso, vereadora de São Paulo, um cancro, uma ameba, um lixo. Gilson Barreto, um cancro, vereador, um cancro, uma ameba e um lixo. E esse cancro que eu acabei de falar, Gilson Barreto, colocou o cancro do seu filho, lixo também, para trabalhar ao lado do prefeito, e o seu genro para trabalhar na subprefeitura de São Mateus. Sou processado por essas pessoas por falar a verdade. José Aníbal promoveu a minha demissão do trabalho, sem ser meu patrão. Gilson Barreto me processou e me levou embora R$8.000 no meu imposto de renda. Juliana Cardoso tem que pagar para ela 14 mil. Eu não vou pagar nada. Eu quero que todas essas pessoas que eu falei agora vá para o inferno. Quando a gente fala em eleitores, em parlamentares, nós temos aqui agora eleitos aqui para a nova gestão, que deve começar daqui 20 dias, Janaína Pascoal, 2.060.000 votos. E temos também aqui um parlamentar que a gente pode chamar de dinossauro aqui, dos 94 deputados, Campos Machado. Esse, chamar de cancro, chamar de lixo, chamar de ameba, eu estou fazendo, literalmente, eu estou tirando da ameba e do cancro um elogio, porque esse cara é pior que esse cancro e essa ameba. Esse cretino, esse sem vergonha, esse cara eleito com 115 mil votos, vem aqui na tribuna falar que partidos aí, pessoas novas eleitas, são répteis rastejantes. Eu digo para qualquer um parlamentar, meu nome é Lourivaldo Delfino, nós abrimos um blog para cada um dos 94 deputados, já dessa gestão Ipanova, nós temos um blog para cada vereador, e não é do vereador e nem do deputado, é do gabinete.
para denunciar canalhas, sem vergonhas, pilantras. Porque o senhor Campos Machado, assim como Gilson Barreto, assim como Juliana Cardoso, assim como José Aníbal, os lixos aí, e José Aníbal gastou 1.800.000 e não foi eleito, dos quais 400.000 ele pegou de doação de pessoas que ajudaram ele. Mas o senhor Campos Machado disse bem claro que a rede social, ela não é bem-vinda. Senhor Campos Machado, nós temos 45 milhões de pessoas em São Paulo, dos quais 30 e poucos milhões são eleitores. Independente se o senhor foi eleito por esse ou por aquele fulano, o senhor tem que fazer o quê? Um trabalho para todos. O Brasil é de todos, São Paulo é de todos. Então, o senhor, como cancro, como lixo, como ameba, não tem o direito de representar ninguém. E se comparar o senhor com Janaína Pascoal, e eu não sou a favor nem contra esse ou aquele parlamentar, mas vamos respeitar 2 milhões de votos contra 115 mil. Mas melhor do que isso, vamos representar 45 milhões. 30 segundos. E se nós estamos no Facebook, se nós estamos no WhatsApp, nós estamos na rede social. E durma com esse barulho, porque vai ter mais. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Quero agradecer o senhor Lorivaldo Delfino, que participa do Assembleia Popular de hoje. Eu quero convidar agora a senhora Luciane Matahari para ocupar a tribuna. Seja bem-vinda ao programa Assembleia Popular. Peço que a senhora inicie, seu tempo já está contando. Venho na presença de vocês hoje, primeiramente, para fazer um protesto com relação a um parlamentar que aqui esteve ontem nessa casa, se dirigindo às pessoas que votaram na doutora Janaína Pascoal como répteis rastejantes por votos, porque aqui estávamos, né, para conversar com os parlamentares, para pedirem, para terem consciência e ouvirem a voz da população em torno do nosso desejo de tê-la como presidente desta casa. Então, foi muito triste, ao andar por essa casa e nos depararmos com um deputado que não respeita o povo e não respeita a vontade do povo. Como diz o nosso amigo aqui anteriormente, ele teve 115 mil votos contra 2 milhões da doutora Janaína Pascoal. Eu acho que, se juntar todos os votos dessa casa, não dá os votos da doutora Janaína Pascoal. De forma que 2 milhões não podem ser ignorados. São 2 milhões de eleitores. É a vontade de 2 milhões querendo que a doutora Janaína Pascoal seja presidente dessa casa. A nossa voz tem que ser ouvida. Eu estou aqui como representante da sociedade civil. Estou aqui como eleitora. Estou aqui no desejo de ver essa casa uma casa com honestidade, com transparência, sem conchavos, né? Sem o executivo, né, ao qual a gente votou acreditando que ele estaria com o nosso presidente, e agora a gente vê essa traição. A gente vê a traição do povo de São Paulo, né? A gente vê esse governo se aliando ao PT, PSDB se aliando ao PT. Para quê? Para derrubar a Janaína Pascoal, porque não querem ela como presidente dessa casa. Querem PSDB como presidente, né, e PT na primeira secretaria administrando a verba dessa casa, 1,5 milhão. 1,5 milhão, sabe-se lá Deus, espalhado para onde? Aonde está indo esse 1,5 milhão? Isso já tem há 20 anos. Há 20 anos que a gente vê esse conchavo entre PSDB e PT dentro dessa casa. Está na hora da gente dizer, chega, acabou a farra. Estamos cansados, sabe, de não se ver representado dentro dessa casa. Acabou. A gente quer a doutora Janaína Pascoal, sim, como presidente dessa casa, e pelo que a gente anda conversando nos corredores, não só a gente, mas os próprios funcionários dessa casa, aos quais a gente se depara, fala, olha, quando não tinha o PT na primeira secretaria, era outro negócio, era muito mais fácil a vida aqui dentro. Agora, os funcionários andam aqui dentro cabisbaixo e com medo de até abrir a boca para falar com a gente.
né? Aqui é cabresto, não pode abrir a boca, é mordaça. Onde já se viu isso, né? E aqui também fica o protesto, né, com relação a esse Campos Machado, de chamarmos, né, não só a mim, mas os outros eleitores, de répteis rastejantes. Senhor Campos Machado, tenha respeito com o povo. Respeite os eleitores. São 2 milhões, não somos répteis rastejantes por votos. Somos cidadãos, né, exigindo o nosso direito de sermos representados dentro dessa casa. Mais respeito com o povo. Não vamos admitir esse tipo de coisa. E vamos estar aqui, sim, diariamente, vindo nessa casa, não só eu, mas outros, né, cidadãos, exigirmos a partir de agora. Vocês não vão mais ter sossego, porque o povo acordou. O povo agora sabe, a população agora sabe dos seus direitos. Sabe que somos, sim, representados e vamos vir aqui pedir e cobrar de vocês. Acabou a mamata, acabou o sossego de vocês, né? Então, a partir de agora, durma com esse barulho, porque vamos vir fazer barulho dentro dessa casa, sim, e vamos nos fazer sermos respeitados. Tá? Então, assim, vamos ver o que mais aqui temos aqui. 30 segundos, mais uma vez, por gentileza. eu só vou agora, mais uma vez, pedir aos deputados, os nobres deputados dessa casa, que reflitam e não queiram ter os seus nomes, né, divulgados junto com o PT, a tarjinha do PT ali, né, que é uma facção criminosa, a gente sabe disso, está aí, né, seus presos, né, seus fundadores, cofundadores, né, então todo mundo aí respondendo o processo. Não queira ter os seus nomes, né, aliados a esse partido, né? Então, vamos pedir para refletir e não se aliarem a essa, como se diz, esse conchavo entre PT e PSDB. Votem com consciência, votem na transparência, votem em pró-cidadão paulistano, votem em Janaína Pascoal, por favor, para presidente da Lesp. Obrigada. Obrigado, senhora Luciane Matahari. E agora eu convido a senhora Cremilda Teixeira para participar do Assembleia Popular de hoje. Seja bem-vinda, dona Cremilda. Obrigada. Boa tarde, esse programa vai ao ar à tarde. Boa tarde a todos. Perfeita a colocação, as colocações dos nossos... Quem falou antes de mim, esse programa tem oradores brilhantes, né? E eu vou começar contando para vocês uma história. O professor da escola Amador Catarina Saporito Augusto, na Zona Sul. O professor entra dentro da sala de aula, entra falando: pessoal, eu acabo de dar 2 aulas na 6ª série, estou cansado, portanto, eu peço a colaboração de todos. Vamos começar já essa aula, eu quero dupla, não, eu quero trio, e vamos começar sem perder tempo. Nada demais, né, gente? Um professor chega, falando, eu já dei 2 aulas, por favor, calma aí, fale mais baixo, porque eu estou cansado e quero dar uma aula produtiva, e depois eu vou corrigir, né, essa prova que eu dou, eu vou corrigir hoje mesmo, e vamos para frente. Tudo certo, né, gente? Tudo certo. Só que esse professor tem 14 anos, ele é aluno da 8ª série, dando aula para a 7ª série e para a 6ª série. Que interessante, né? O aluno, aí um pai reclamou que não... E essa escola, ela está como todas as escolas do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem dia que tem uma aula, tem dia que tem 2, tem dia que não tem nenhuma. Então, a escola começou a colocar aqueles alunos do Grêmio, porque normalmente aluno do Grêmio é aquele aluno mais simpático, que tem carisma, que fala, colocando aluno do Grêmio para dar aula. Os pais reclamaram. Sabe a resposta que veio?
doutor Leonilson? A resposta que veio de lá foi o seguinte: não, esses alunos não estão dando aula. Esse aluno especial, especificamente que vocês estão falando, ele não está dando aula. Ele foi até a escola, até a sala de aula, para apresentar os projetos que o Grêmio vai desenvolver. Primeiro, que o Grêmio não desenvolve projeto dentro da escola. Segundo, que não era verdade. E eu recomendei aos pais que filmassem. Então, vocês filmem. Eu não, desculpa, acho que a recomendação para filmar foi de outra pessoa. Eles resolveram filmar a aula. Então, a aula, o que está filmado, está filmado. Eu pedi para quem me mandou o vídeo que desse aquela distorcida no rosto, porque o menino de 14 anos, eu ia divulgar o vídeo no Face e no meu blog, ia divulgar, e não podia aparecer o rosto dele. Mas dá para perceber que é uma criança. Ele tem 14 anos, tem menino de 14 anos que tem tamanho de homem, né? É um menzarrão feito. Esse garoto, ele tem 14 anos, ele é bem pequeno. É óbvio que é um aluno. De posse desse vídeo, aí a pressão começou em cima dos pais, em cima dos alunos, né? Eu recomendei que eles fizessem um abaixo-assinado e eu ia encaminhar o abaixo-assinado. Mais outra surpresa. Fiquei surpresa, agradavelmente surpresa com os pais da escola Amador Catarina, Saporito Augusto, lá na Zona Sul. Eles fizeram um abaixo-assinado que eu nunca tinha visto. Assinaram, colocaram o nome, assinatura, o nome e o telefone legível. Um baita no abaixo-assinado. Pedindo aulas, eles não pediam nada exagerado. Eles querem aula com professor de verdade. Porque um menino dando aula para outro menino não é um professor de verdade, né? Eles querem um professor de verdade, querem aula. E eles têm denúncias gravíssimas, cabeludas, horrorosas, que eu sei que é uma geral, é uma constante. Então, os pais querem ser ouvidos. São muitos pais, muitos. Vacinado, agora é que eu olhei e não acredito e que o tamanho da organização, da força, da coragem, né, desses pais da Zona Sul, eu encaminhei. Encaminhei para o GEDUC, viu, doutor Faustinione? Está aí, deve estar na sua mão, né? GEDUC, que é promotor lá do Ministério Público. E caminhei para o CAL da Infância e Juventude e levei, isso tudo protocolado. Protocolei na Secretaria Estadual de Educação. Protocolei todas as queixas. Porque nós temos um governador novo, Dória, que ele apresentou, ele é governador novo, né, o governador eleito agora, e ele veio com uma novidade. 30 segundos. 2 secretários de educação. Nada contra, porque a situação está tão caótica, só que a gente está esperando trabalho em dobro, viu, Dória? Quero ver se você começa por ali. Obrigada, gente. Quero agradecer a participação da dona Clemilda. Este foi o programa Assembleia Popular de hoje. Gravamos no Auditório Franco Montoro, todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. E as inscrições para participar podem ser feitas das 11h15 às 11h45 da manhã. Este foi o programa de número 480. Eu agradeço a sua audiência e você pode rever esse programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima, valeu, até mais.